Salve rapaziada, eu sou o Cyber e hoje a gente vai estar reagindo aqui ao vídeo falando sobre como Hotline Miami é uma obra-prima do canal Danael Fernandes. Eu já trouxe aqui um vídeo do canal dele, né, que era do filme do Gato de Botas e, mano, eu achei muito bom o vídeo dele, a análise dele é muito boa, ele fala umas coisas que eu super concordei. E o pessoal tava me pedindo, um amigo meu, tinha gente pedindo também pra reagir a esse vídeo aqui do Hotline Miami. A única coisa que eu sei é que é um jogo em antigo e que parece que é bom. Tô curioso pra ver, não sei como é que vai ser isso aqui. E vamos nessa, vamos começar aqui. 3, 2, 1 e play. A indústria de jogos mudou um bocado de uns 10 anos pra cá. Com o avanço da Realmente. tecnologia e também cultura por trás dessa forma de arte, jogos ficaram cada vez mais caros de serem feitos e começaram a necessitar de uma equipe cada vez maior, ao ponto de The Last of Us Parte 1 Remaster que me diga, né? R$250. sério, tanto ético É o custo do jogo, tá? Mas eu sei que... que é o mais importante nesse caso, com a cultura de crunch ficando cada vez mais prevalente, e também de um ponto de vista criativo. Não estou aqui para atacar o seu jogo AAA favorito, longe disso, e também não estou dizendo que não existe criatividade em jogos AAA, mas jamais podemos esquecer que jogos também são um produto. Se seu jogo foi extremamente caro de se fazer, o mínimo que você quer é um retorno financeiro. Então fazer algo, entre aspas, básico ou simples é o comum e é o esperado. É esperado que a maioria dos jogos não tentem revolucionar essa forma de arte ou mudar a forma como pensamos em jogos, nem nada do tipo. E é aí que indies começaram a se popularizar e começaram a ficar bem interessante no ecossistema de jogos. Se você parar pra pensar, jogos independentes estão aqui desde sempre. E se você for meio velho que nem eu, você jogou muitos sem parar pra pensar muito que eles são indies. Jogos Flash que você jogava de graça no Clique Jogos, ou sei lá. Eles eram jogos feitos por uma ou duas pessoas, meio que como um projeto pessoal. A pessoa queria fazer um jogo, mas ela não tinha dinheiro pra fazer um jogo, e ainda assim ela foi lá e fez um jogo. Muitos deles tendo uns conceitos muito interessantes e muito fascinantes. Mas agora, com venda e distribuição online, esses jogos feitos por poucas pessoas com o desejo de criar alguma coisa ficaram mais complexos e mais populares e agora têm um incentivo financeiro para existirem. Jogos indie são bem importantes para essa indústria hoje em dia, porque devido à sua falta de orçamento, eles precisam fazer alguma coisa interessante ou até mesmo diferente para conseguir chamar a atenção das pessoas. Eles precisam se destacar de alguma maneira que não seja quanto dinheiro está dentro do jogo. E esse vídeo aqui é sobre uma franquia que faz exatamente isso. Hotline Miami foi lançado em 2012 e é meu jogo favorito. Pelo menos um deles. Já tem muito tempo que eu tenho um tal... Ah, de 2012, mano, eu pensei que era muito mais antigo, eu pensei que era muito mais. Mano, pior que isso é verdade, né, cara? Ponto legal de se pensar. Porque agora as empresas, tipo, além dela ter o custo todo do bagulho, ela tem que superar o bagulho dos indie, né? Ele falou. Top 3 que não muda, gente, desculpa. E por mais que já tenha se passado 10 anos desde o lançamento inicial dele, ele ainda é bem lembrado e bem amado. Não pelo público mais, entre aspas, mainstream possível, mas por um público muito específico e também pela própria indústria de jogos indie. Eu tenho estado bem viciado em Dead Cells e ano passado a gente recebeu um update gratuito que adicionou várias skins e várias armas de vários jogos indies a Dead Cells, e uma das obras que foram homenageadas foi Hotline Miami. Inclusive, melhor arma do jogo e única skin que eu uso. Desculpa, sociedade. Mas por que tanto tempo depois essa franquia ainda é tão lembrada? Hotline Miami teve uma continuação em 2015, ela fechou a história e provavelmente nunca teremos um terceiro. Como fã de Hotline, eu não quero um terceiro, mas é um pouco estranho uma franquia, entre aspas, pequena, após 8 anos de silêncio, ainda ser lembrada. Quando eu falei que eu ia fazer esse vídeo, muitas pessoas comemoraram, inclusive. O que esse jogo tem de tão especial? Vamos descobrir. Obviamente, spoilers de Hotline Miami Quero 1 saber. e alguns detalhezinhos do 2. Nesse vídeo vou tentar explicar a história do primeiro jogo e adicionar algumas interpretações de minhas, mas junto disso esse vídeo pode conter alguns assuntos pesados também, então considere-se avisado. Hotline Miami foi criado pelo estúdio independente... Bom, já sabe, né? Não vou conseguir jogar o jogo. Mas tudo bem. Denaton Games, responsável por fazer no total 2 jogos. Chutem quais foram. Informações sobre Denaton Games é um pouquinho escassa na internet, então leve essa informação aqui como só um talvez, mas aparentemente haviam apenas 2 trabalhadores na Denaton. Os seus 2 co-criadores, Jonathan Soderstrom e Dennis Wedin. Eu peço perdão por ter massacrado ambos os nomes, eles são suecos. O site da Denaton parece shitpost. Problema não, meu filho. Com exceção desses 2 e das pessoas que fizeram a trilha sonora, vamos falar deles daqui a pouco, eu contei um total
total de 3 nomes nos créditos de Hotline Miami 1. Então esse foi um jogo feito por pouquíssimas pessoas. E sua fonte de inspiração foi no mínimo interessante, porque ele parece ter puxado um bocado de filmes, entre aspas, artísticos. Eu acho esse termo um pouquinho ruim pra definir as coisas, mas é o que temos pra hoje. Existe esse diretor chamado Nicholas Winding Refn. Você já deve tê-lo visto se você tiver jogado Death Stranding, pois ele literalmente aparece no jogo porque o Kojima é fã dele. Ele fez 2 filmes bem importantes pra esse vídeo, um deles sendo Drive, lançado em 2011, e o outro sendo Apenas Deus Perdoa, lançado em 2013. O que é um pouco interessante é que o aspecto visual de ambos os filmes lembra bastante Hotline Miami. Isso é ainda mais engraçado, considerando que Apenas Deus Perdoa saiu depois de Hotline Miami. Mas visualmente eu acho ele ainda mais parecido que o próprio Drive, sendo que Drive foi citado pelos próprios desenvolvedores como a principal inspiração para o jogo. Na verdade, o seu protagonista foi diretamente inspirado no protagonista de Drive. Drive é um filme com um protagonista silencioso, violência quase que gratuita, uma história lenta, porém complexa, e uma estética bem forte de anos 80, em particular por sua trilha sonora, tendo bastante synthwave. Mas claro, Hotline pegou essas inspirações em Drive e deixou elas para um lado bem mais dark, por isso eu comparo um pouco mais com Apenas Deus Perdoa, que consegue ser tão vago e complicado de entender quanto Hotline, e tão violento e perturbador quanto aquele jogo. Agora vamos finalmente entrar em Hotline Miami. Então, porque eu pensei que o Hotline Miami, eu só tinha visto uns gifzinhos, tá ligado? De cima. E olhando assim, eu pensei que era só um joguinho de tu ir indo e acho que matando os inimigos, parece, daquele ângulo ali que nem ele mostrou no começo do vídeo, tá ligado? Eu não pensei que tinha história, eu quero entender o que parece com esses filmes, esses negócios que ele falou. A estética do jogo é bem importante, geralmente quando fazem algum tipo de análise assim, eles primeiro falam do aspecto atmosférico e visual e depois vão pra gameplay, mas eu acho que é um pouco mais fácil nós primeiro falarmos sobre a jogabilidade de Hotline Miami, porque ela é importante pra sua estética. Hotline Miami é um jogo top-down, ou seja, visto de cima, visualmente um bocado parecido com os GTAs antigos, mas a melhor comparação com esse gameplay seria um thumbstick shooter. Aqueles jogos geralmente de nave, onde você controla a sua nave com o analógico esquerdo e a direção onde a nave atira com o analógico direito. Admito que nunca joguei Hotline com controle, mas a ideia no mouse e teclado é basicamente isso. Controla com WASD e com o mouse você controla a direção que seu personagem está olhando. Seu objetivo em cada fase é bem simples. Pô, mano, que louco, velho. É meio brutal mesmo, né? Dá uma bala assim, estoura a cabeça, voa um pedaço de cérebro pra tudo que é lá. Caralho, mano, que porra é essa? Mate todo mundo. Ponto final. Acabou, é a história. O jogo não vai te permitir sair da fase até você matar todo mundo. E até de um ponto de vista de design isso é um pouquinho interessante, porque você não tá tentando passar pela fase lidando com os inimigos que estão no caminho. Não, você tá deliberadamente entrando lá dentro e matando todo mundo. Você sai pelo exato mesmo lugar que você entrou, o que é um pouquinho raro em jogos agora que eu penso sobre isso. Certo, é um estilo de jogo um pouco estabelecido. O que Hotline faz de diferente? Como ele separa de outros jogos de um ponto de vista do gameplay? Muito simples, não existe barra de vida em Hotline. Praticamente tudo nesse jogo morre com um hit, incluindo você. Se você atingir alguém com bastão de beisebol, a pessoa está morta. Se a pessoa te atingir com bastão de beisebol, você está morto. Por isso é importante o jogo ser top. Então cachorro matando um hit, caralho. Não, porque você consegue ver precisamente onde está todos os inimigos em todos os momentos. Pelo menos até onde a tela permite. E mesmo assim, você pode segurar Shift e ver um pouquinho além da tela. Espalhado por todas as fases tem diversas armas, e você geralmente começa a fase sem arma alguma. Você precisa pegar alguma coisa no chão e usá-la a seu favor. Nem todas são particularmente diferentes, por exemplo, um bastão de beisebol e um cano têm as mesmas propriedades, mas ainda assim muitas delas. Mano, eu ainda não entendi. Isso é uma galinha, mano? É um negócio que eu não entendi, porque eu tenho uma galinha na logo, não tem no bagulho principal. É uma galinha que sai fazendo esses bagulhos. É um cara mascarado de galinha, agora eu tô confuso. Diferenciam bastantes, em particular as armas de fogo, pois elas também estão nesse jogo. A diferença delas para as armas corpo a corpo é a pouca quantidade de balas e também o som que elas produzem. Um tiro vai chamar a atenção das pessoas, e isso vai ser importante para daqui a pouquinho. O que Hotline Miami quer que você faça é planejar cada um de seus movimentos. Na verdade, planejar seus próximos 5 ou 6 movimentos. Não há punição nenhuma por morrer nesse jogo. Quando você morre, você só volta pro início da fase e todo mundo voltou à vida. Só que é extremamente rápido e você não perde nada. O próprio jogo fala que morrer não é ruim, morrer é apenas uma forma de aprendizado. Porque já que você morre com uma porrada também, você precisa terminar a fase sem levar dano algum. E isso não é algo que dá pra fazer direito se você não tiver total conhecimento da fase. Portanto, jogue e morra até você decorar onde está todo sem contexto, jogue e morra. mundo.
Os inimigos são bem previsíveis, e a inteligência artificial deles não é boa, mas é quase que intencionalmente não boa. Eles não conseguem perceber cadáveres no chão, o que é muito engraçado, mas ainda assim. E até coisas que deveriam dificultar a sua vida, por exemplo, fazer som com tiro, você pode usar isso a seu favor, porque você sabe exatamente como os inimigos vão correr atrás de você. Quando você decorar a fase, você sabe de que direção eles estão vindo, você sabe o que eles vão fazer, mas o que deixa isso um pouquinho mais interessante é que Hotline tem um sistema de ranking, e esse sistema de ranking te pune por jogar o jogo de uma maneira chata. Se você der um tiro pra chamar a atenção de todo mundo, ficar esperando num canto e deixar todo mundo passar e matar todo mundo, você pode zerar o jogo. Porém, você vai pegar um ranking muito baixo. E ao pegar um ranking muito baixo, você vai liberar menos coisas. A pontuação no fim de cada fase te ajuda a liberar armas novas. Ô, caralho, que legal, mano, isso aí, velho. Nossa senhora, o jogo te põe pra tu ser inteligente. Mais armas igual mais diversão. Caralho. Se você jogar o Que jogo foda, de uma forma mano. meio escrota, que o jogo ainda assim permite que você jogue, menos diversão pra você, e em geral o jogo vai ficar cansativo muito rápido. Hotline é um jogo muito difícil quando você começa a jogar. Mas eu entendo, é uma ideia pra... Não diria exatamente forçar, porque você não é obrigado, né? Mas é meio que é uma ideia pra fazer o player tentar pensar, né? Tentar planejar as paradas que ele vai fazer. Não simplesmente chegar, pium, tirinho, aí espera, aí pay, acabou. Eu achei legal, achei interessante esse jeito de motivar, tá ligado? A pessoa passa, mas não ganha tudo que ela ganharia. Achei interessante, gostei. Você mal vai conseguir matar um inimigo direito. Porém, quando você pega o jeito e começa a correr pela fase como alguém que tá 5 passos na frente de todo mundo, porém ainda é um completo maníaco, é tão recompensador. É um jogo com uma jogabilidade muito simples, porém difícil de realmente ficar bom nela. Você consegue perceber alguém que começou a jogar Hotline agora e alguém que tá jogando há 10 mil horas, ou sei lá. E outra coisa que deixa isso um pouquinho interessante é que por mais que os inimigos sejam previsíveis, às vezes eles não são. E é completamente aleatório. Os inimigos geralmente andam num ritmo ao redor de um círculo ou alguma coisa do tipo, mas às vezes um desses inimigos só vai parar e começar a andar em lugares aleatórios. E agora você, jogador, tem que pensar como é que eu vou reagir a isso. Eu vou mudar a trajetória que eu tô fazendo? Eu vou tentar me livrar dele antes de todo mundo porque ele é o mais perigoso? O jogo ainda te incentiva a criar planos a cada segundo, a improvisar, a pensar em alternativas. Até mesmo as armas têm essa pequena imprevisibilidade de vez em nunca. Minha arma favorita é a faca. Você pode usar ela em corpo a corpo ou arremessá-la, assim como todas as outras armas do jogo. Sim, você pode arremessar até armas de fogo. Minha internet caiu. Opa, voltei. Vamos continuar aqui. Acabou de voltar. Sim, você pode arremessar até armas de fogo, é tipo muito divertido. A maioria das armas ao arremessar nas pessoas não os mata imediatamente. A pessoa apenas cai no chão. E aí você tem que andar até ela pra finalizá-la. Tipo A faca, entretanto, mata automaticamente ao acertar a pessoa quando arremessada. Exceto quando ela não faz isso. A desculpa é que você talvez tenha calculado errado a trajetória e a pessoa foi acertada pelo cabo em vez da lâmina. Mas é interessante saber que você não pode confiar 100% no fato de que a faca vai matar automaticamente. Você tem que pensar no que fazer caso isso não aconteça. E outro aspecto do gameplay, que também é o aspecto visual mais conhecido de Hotline, são as máscaras. No fim de cada fase, e também quando você conseguir fazer certas coisas durante o jogo, além de liberar armas... Ah, mano, são... É máscara, caraca. Eu pensei que era um bicho mesmo, mano. Pensei que era uma galinha de verdade, pô. É um jogo, mano. É um jogo. Pode ter uma galinha, pode ter um cavalo, pode ter um pirarucu de 5 metros. Vão aparecendo em cada fase. Você também vai liberar máscaras novas. Você começa com Richard, a máscara de frango, que não faz nada. Porém, você logo vai liberando armas que vão mudando o seu jogo e facilitando ele um pouco mais. Lembra quando eu disse que ao arremessar uma arma a pessoa não morre? Pô, legal isso aí. As máscaras dão uns boosts. Se você estiver usando a máscara Jake, as pessoas morrem. Chutar uma porta na cara da pessoa também não mata a pessoa. Ao usar a máscara Don Juan, portas matam pessoas. Socar não mata as pessoas. Usar a máscara Tony mata as pessoas com um soco. Além desse de matar, temos alguns como, por exemplo, Peter, que faz com que suas balas fiquem silenciosas. A ideia das máscaras é mudar o jogo só um pouco, ao mesmo tempo que mantém a sua base. E você, como jogador, pode se afeiçoar a uma das máscaras e ter seu estilo de gameplay baseado nela. Eu, por exemplo, sempre escolho deles, aquela que começa com uma faca. Hotline Miami tem uma jogabilidade bem variada, por mais que ela seja simples. Você francamente pode jogar esse jogo por centenas de horas e eu não vou te culpar. Agora, uma coisa que você deve ter percebido com o gameplay que eu coloquei no fundo é que cada morte que você causa nesse jogo é um pouco, vamos dizer, exagerada. É agora que entramos na atmosfera de Hotline Miami. Então, esse jogo é dark, mas talvez não pareça muito de início. Vamos falar um pouquinho sobre Mortal Kombat por um segundo. Nossa. Os Fatalities de Mortal... Eu acho que ele vai falar, mas os Fatalities de Mortal Kombat, meu amigo... Acho que eu vi um compilado, mano, uns tempos atrás aí de Fatality. Meu irmão, eu
quase, mano, embrulhou meu estômago, tá ligado? É muito pesado, velho. É muita coisa, meu senhor. Que porra o Alien tá fazendo ali, mano? Caralho. Da franquia são Mortal Kombat X e Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 é bem mais violento que Mortal Kombat X. Em grande parte porque sua tecnologia melhorou, mas se você pensar um pouco, as coisas que você está vendo durante as finalizações são muito nojentas. O problema é que não parece um pouco cartunesco até. Talvez por causa do quão exagerado é, mais ou menos. Porque se compararmos a Mortal Kombat X, ele é um pouco menos brutal, só um pouco no caso, mas os fatalities parecem muito mais cruéis e dolorosos. Isso é por causa da apresentação dos dois jogos. Mortal Kombat 11 apresenta essa violência de uma maneira positiva. É muito legal o que você está assistindo. Está dando um ênfase no quanto você está humilhando seu oponente. Tem até esse corte em câmera lenta no final, só pra ficar mais legal ainda. Junto disso, Mortal Kombat 11 é um jogo muito mais colorido. Mas assim, eu não vou mentir que é muito foda, tá ligado? É muito foda. Visualmente, seu tom é muito mais leve. Enquanto isso, Mortal Kombat X é mais dark. Ele é mais escuro. Quando os fatalities são apresentados, eles não são apresentados de maneira que, olha, que legal essa violência. Eles são apresentados como puramente brutal, puramente cruel. Não tem esse corte em câmera lenta no final das finalizações. Você só vê o corpo destroçado do seu oponente. E a câmera não corta dali. Não vou mentir, alguns fatalities fazem eu me sentir um pouquinho mal por ter realizado eles. Isso é porque em mídia existe dois tipos de violência. Uma violência positiva e uma violência negativa. E eu digo isso pra violência de gore mesmo, violência extrema. Eu tava conversando um tempo atrás com meu caro amigo Pedro Guzmão, onde ele trouxe um assunto bem interessante, que é Quentin Tarantino conseguiu balancear ambas as violências no filme Django Livre. Tarantino é alguém que sempre glorifica a violência em seus filmes. Ele vai mostrar sangue, mas o sangue dele é tipo irado. Isso aqui deveria ser perturbador, mas é apresentado de uma maneira muito legal e muito, entre aspas, leve. Então você talvez comemore essa cena violenta ao invés de se sentir mal. Em Django Livre, quando o Django tá matando pessoas, sim, é legal pra cacete. Quando vemos violência contra pessoas escravizadas, a violência é levada a sério. Não é mais divertido, não é pra ser divertido. É um pouco complicado explicar essa diferença de violência pra quem não consome muita mídia violenta, porque conceitualmente é estranho dizer essa violência é divertida e essa não é. Não, mas o pior que deu pra entender, cara. O pior que deu pra entender. Eu não sou muito de bagulho com violência, não, também, mano. Com muito gore, essas paradas. Mas eu consegui entender. É porque tem o lance da violência pra poder passar uma sensação de que, mano, esta violência aqui está sendo favorável, está sendo boa por algum motivo. E aí tem a violência de que, mano, isso aqui é uma merda, isso aqui é uma bosta, caralho. Isso aqui não é bom tá acontecendo, não é? Deu pra entender a lógica das duas violências. Hotline é interessante porque a violência dele tem que ser divertida pro jogo dar certo. E como isso é feito, mais ou menos a mesma coisa que Mortal Kombat 11 fez. O jogo é colorido pra caramba e o jogo é muito vibrante. Algumas cores parecem bem saturadas. Tem pouca sombra, pouca, entre aspas, textura nas roupas dos personagens. Isso faz com que tudo fique muito colorido, quase que não tem uma paleta de cores nesse jogo. As cores são todas. E quando você atinge um inimigo, escolha as cores todas. É tão satisfatório, a câmera treme, o número colorido aparece na tela, o lado de fora do prédio onde você tá começa a brilhar, o jogo te dá um estímulo visual muito forte. Isso que é o foda, mano. Eu vendo assim o cara matando, eu achei muito brutal, tá ligado? Mas o lance de aparecer os pontos, tudo mexendo, os caralho. Realmente eu achei interessante. Forte pra se divertir com Eu não sou um psicopata, o que você está fazendo. E não é só o aspecto visual, o áudio também. Os efeitos sonoros são cheios e pesados, mas mais do que isso. Um dos aspectos mais memoráveis, amados até hoje em dia de Hotline Miami é a sua trilha sonora. Diferente de muitas outras trilhas de jogos, esta foi feita por alguns DJs e produtores musicais, o que significa que elas são licenciadas. A maioria das músicas desse jogo são músicas que já estão em algum álbum com alguma distribuidora, o que significa que eu infelizmente não posso mostrá-las. Mas ainda assim a gente não pode passar esse vídeo sem falar sobre ela. O gênero predominante nesse jogo é a música eletrônica, mas mais especificamente Synthwave. Synthwave é um estilo de música recente, que é uma música eletrônica que tenta trazer de volta o estilo sonoro dos anos 80, em particular de música. Cara, eu não sei se eu já ouvi esse estilo. Eu já ouvi alguns estilos de eletrônica que eu acho que lembram esses anos 90, e eu não sei se é esse Synthwave aí. Devo ter visto, mas não lembro. Depois acho que vou dar até uma pesquisada pra ver, mano. Eletrônica dos anos 80, usando uma 80. linha melódica principal de sintetizadores. A questão é que isso é feito em hardware atual, o que significa que ele não soa como música dos anos 80, ele soa muito mais moderna. Ao mesmo tempo, o som
parece os anos 80. Melhor forma que eu conseguiria dizer é que os sintetizadores parecem nos anos 80, mas a percussão parece mais atual, o que cria uma mistura muito interessante aí. Mas na verdade, a trilha sonora de Hotline Miami puxa um pouquinho mais para um subgênero de synthwave chamado Darkwave, que é quase que a mesma coisa, porém muito mais pesado. Não confundir Dark Wave, que veio do New Wave nos anos 80. A nomenclatura de gêneros é um saco. Mano, eu não entendi, tá? É que eu não Pegando não um entendi pouquinho de inspiração e Deixa eu voltar um pouquinho pra ver se eu perdi alguma então coisa. parece mais atual, o que cria uma mistura muito interessante aí. Mas na verdade, a trilha sonora de Hotline Miami puxa um pouquinho mais para um subgênero de synthwave chamado Darkwave, que é quase que a mesma coisa, porém muito mais pesado, pegando um pouquinho de inspiração em metal, não por ter guitarras nem nada do tipo, mas pelo estilo agressivo de som. Você escutaria essas músicas em rave para você bater em alguém, não para você dançar. O que funciona perfeitamente com o estilo de jogabilidade agressivo de Hotline, certo? Tá matando então, todo mundo mesmo. O visual colorido junto com essa música bem animadora acaba fazendo com que a violência que você causa passe um pouquinho despercebida. E eu digo isso de passar despercebido porque se você realmente prestar atenção no que você está fazendo com os cadáveres que você tá deixando pelo caminho, é um bocado perturbador. Quando você atinge alguém com bastão de beisebol, você não só deita a pessoa, você não só arranca a cabeça da pessoa, você arranca papo de metade da cabeça da pessoa. Você pode perceber o Mano, minha internet caiu de novo, velho. Ah, mano, o que tá acontecendo? Você não só arranca a cabeça da pessoa, você arranca papo de metade da cabeça da pessoa. Você pode perceber o cérebro ficando exposto e sangrando um pouquinho. A morte mais comum de se realizar nesse jogo é derrubar a pessoa e executá-la no chão. Mas a maneira de execução é se ajoelhar em cima da pessoa, pegar a cabeça dela e bater algumas vezes no chão. E com isso temos a pequena animação de parte da cabeça da pessoa estourando. Hotline Miami é extremamente violento de um ponto de vista conceitual. E essa estética inteira dele esconde isso, porém não por completo. E, em primeiro lugar, é colorido demais. É colorido no nível de isso não parece real, que ajuda na história de Hotline, mas esse não é o ponto do momento. O ponto é outra coisa. A sensação que passa é que seu personagem não está sóbrio. A música alta e intensa e as cores e luzes são uma forma de amenizar essa violência e te passar uma sensação única, deixando a violência confortável, de uma maneira muito similar a drogas. Pode parecer que eu tô forçando muito, mas eu verdadeiramente acredito que o estilo de jogabilidade do jogo está tentando simular um pouquinho o uso recreativo de drogas. Quando a gente chega no final do 2, o que eu acabei de falar é quase confirmado, mas enfim. E assim como Tarantino, se você pensar um pouco a respeito, Hotline tenta entrar nessa ideia de apresentar uma violência divertida e uma violência dark. Pois no momento que você termina a fase, você não tem mais efeitos visuais cheios de luzes pra chamar a sua atenção. Você não tem mais a música eletrônica energética tocando no fundo. Você tem um tom bem mais sóbrio e uma música que é apenas um sintetizador aumentando ou diminuindo o tom da nota. Eu acho que seria tipo... Pronto, acabou o êxtase da parada, tá ligado? Agora olha a merda que você fez. É tipo isso, tá ligado? Tá só vê os corpos, sem música, sem efeitinho, sem nada. Mais nada, sem percussão, sem harmonia. E como eu falei na sessão de gameplay, você volta pelo lugar que você saiu. Então o jogo te força a andar pela violência que você causou. Todos os corpos que você deixou pelo caminho, você vai passar por eles. Só que agora sem nenhum efeito pra amenizar o que você fez. É nessas horas que eu presto atenção no quão realmente violento esse jogo é. Porque é exatamente isso que o jogo quer que você faça. Preste atenção na bagunça que você fez e perguntar por que eu fiz isso. E é aí que entramos na história de Hotline. Essa vai ser a seção mais complicada desse vídeo inteiro. E vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Fudeu, mano. Minha cabeça vai explodir, já tô vendo. Mas vamos lá. Ok, nós vamos falar sobre a história de Hotline Miami do ponto de vista do lançamento do primeiro jogo. O que eu quero dizer com isso? A história dessa franquia é bem vaga, porém, o segundo jogo explica quase tudo. Grande parte do trabalho do segundo jogo é explicar as coisas do primeiro. Entretanto, o primeiro jogo é muito mais psicológico que o segundo. Então eu vou apresentar a narrativa do primeiro em um vácuo, tentando interpretar certas coisas dentro de um vácuo, e quando chegarmos no segundo jogo, O gameplay, no fundo, está em português. Porém, na hora de falar sobre a história, tanto do 1 quanto do 2, os textos ficaram em inglês. Tive uns probleminhas e peço perdão, mas vou explicar a história inteira. Portanto, não se preocupe se não conseguirem ler. E além disso, o FPS vai cair. Sem problema, mano. Eu não jogo CSGO.
falar qual realmente é a história dessa franquia. Nós começamos o jogo com um tutorial que não sabemos se é 100% canônico ou não, onde um morador de rua te ensina a matar pessoas. Este morador de rua vai reaparecer daqui a pouco, porém eu não tenho total certeza se esse tutorial realmente é canônico ou não. Mas o verdadeiro início do jogo é o seguinte: este homem acorda no banheiro de um apartamento. Seu nome nunca é mencionado canonicamente. Eu tenho uma teoria de qual nome é esse, mas pra simplificar tudo, vou chamá-lo pelo nome que as pessoas geralmente chamam o protagonista de Hotline Miami, Jacket, ou Jaqueta. Acostumem-se com os nomes, porque a maioria vai ser um pouco estranha. Ao abrir a porta, ele se depara com três entidades. Uma mulher de vestido verde usando uma máscara de cavalo, um homem com um terno branco usando uma máscara de coruja, e um outro homem usando o que aparenta ser as mesmas roupas de Jacket, porém usando uma máscara de frango. O mais fácil é chamar essas entidades pelos nomes de suas máscaras. Então temos em ordem Don Juan, Rasmus e por fim Richard. Richard é o mais importante dos três. Não se esqueçam de Richard, ele vai aparecer durante esse vídeo inteiro e ele é literalmente o símbolo da franquia. Prefiro chamar de frango, mano, é mais fácil. Richard fala pra Mentira, eu vou tentar lembrar do Richard. O resto eu já esqueci o nome, mano, me perdoa. Jacket que ele o conhece. Rasmus fala pra Jacket que ele não o conhece. E Don Juan fala pra Jacket que Jacket não se conhece. No caso, ele não se lembra de quem ele é. A música tocando no fundo dessa sessão inteira não é um synthwave. É, na verdade, mais perto de um noise. Nós temos um sintetizador muito distorcido, tocando um som que quase machuca os seus ouvidos. E os vocais estão tão distorcidos pelo reverb que é muito difícil entender o que o cara está cantando. Essa música foi feita pelo grupo Coconuts, e eu amo ela e esse grupo, infelizmente só lançaram um álbum, mas tá tudo bem. O ponto é, essa música é muito surreal, assim como os visuais. Sempre que uma dessas três entidades vai falar com Jacket, uma luz surge em cima dela. E temos esses pontos pretos voando pela tela. Eu acho que é bem óbvio dizer que isso que você está vendo não é real. Não é o mundo normal de Hotline Miami, por mais que você ainda não saiba como é esse mundo normal. Tem alguma coisa acontecendo aí. Don Juan pergunta pra Jacket se ele quer que ela lhe diga quem ele é, mas comenta que isso terá consequências terríveis. Conhecer a si própria é ter consciência de suas próprias ações. Só que o Richard corta ela e fala: você não se lembra de mim? Tá bom, deixa eu te dar uma dica aqui. O dia 3 de abril te lembra de alguma coisa? Ele então diz: você parece estar lembrando de alguma coisa. E a visão corta. Pulamos para o dia 3 de abril de 1989. E estamos no mesmo apartamento de antes, porém agora sem as três entidades e com o visual mais limpo. Estamos no mundo real, por assim dizer. Jacket levanta de sua cama, vai até o telefone e vê que tem uma mensagem ali pra ele. Uma mensagem de alguém chamado Tim da padaria, que fala que os biscoitos que Jacket pediu já foram entregues, e que no pacote tem uma lista de ingredientes e que ele deveria ler com cuidado. Ao sair de casa, ele encontra tal pacote e dentro dele temos uma máscara de frango. Junto dela tem uma mensagem, que no caso não é uma lista de ingredientes de biscoito, obviamente. É uma ordem lhe dando um endereço e falando pra ele pegar uma mala e botar em algum certo lugar. E o fim da carta diz: fracasso não é uma opção, estaremos lhe observando. Ele então vai até o endereço que lhe foi dado e mata todo mundo ali dentro. As pessoas que ele brutalmente assassina usam um terno branco, assim como o Rasmus estava usando. Depois disso, ele pega uma mala e vai até um beco qualquer. Lá ele mata um morador de rua que estava assustado com ele. Importante dizer que não existia nenhum motivo para ele fazer tal ação. Realisticamente, ele poderia só falar com o morador de rua falando: não sou uma ameaça, só quero voltar pro meu carro. Mas não, ele vai e mata esse morador de rua, que no caso é o mesmo que ensina ele no tutorial. Como o tutorial utiliza o mesmo filtro visual que a cena que eu narrei mais cedo, é possível que ele tenha acontecido só na mente de Jacket, mas vamos falar disso depois. Após matar o homem, Jacket dá mais alguns passos, tira a máscara e vomita no chão. Depois ele vai até seu carro e dirige até um mercadinho, cujo dono é amigo seu. Já que Hotline Miami, ele não tem um nome canônico. Então vamos chamá-los de Beard, ou Barba. É assim que os fãs chamam. Enfim. Você pode perceber que ele tá na capa do 2, e no 2 ele meio que ganha um outro nome, mas eu vou continuar com Beard. Quando chegarmos lá, eu vou falar qual é esse outro nome. Beard diz que tem muito tempo que ele não vê o Jacket, desde que Jacket perdeu sua namorada, na verdade. Beard deixa ele pegar qualquer coisa que ele quiser de graça e aí ele vai embora. E é isso, esse é o fim da primeira fase. Eu detalhei isso tudo porque isso se torna uma fórmula. Grande parte das fases de Hotline Miami seguem essa mesma ideia. Jacket acorda em sua cama alguns dias após a última fase, vai até seu telefone e alguém lhe deixou uma mensagem muito aleatória, pedindo pra ele entregar uma pizza, falando que o carro dele já saiu da oficina e ele tem que ir lá pegar, alguma coisa que não tem nada a ver com nada. Quando ele vai até o lugar mencionado, ele mata todo mundo lá dentro e todos usam esse terno branco que eu já mencionei. Quase todos, às vezes, a gente tem inimigos um pouquinho diferentes. Depois ele tem que andar por
todos os corpos que ele deixou no caminho, voltar até seu carro, ir até algum estabelecimento e encontrar Beard. A grande diferença aqui é que sempre que ele encontra Beard está um pouquinho diferente. Beard não está só no seu mercadinho, às vezes o Jacket vai pra uma boate ou pra um restaurante e Beard está lá. Fora isso, quando você está dentro da casa de Jacket, você pode interagir com certas coisas em cada fase, em particular papéis em cima da mesa. Esses papéis dão dicas sobre a narrativa em geral, que vai ser explorada no segundo jogo, mas o que importa pra agora é que vemos que Jacket assinou um serviço de cartas de uma empresa chamada 50 Blessings. 50 Blessings tem um lema que pode ser traduzido mais ou menos pra América é uma canção, todos nós devemos cantá-la juntos, certo? No final da terceira fase, Jacket aparentemente salva uma garota que estava numa boate. Uma boate que ele foi até lá pra matar todo mundo. E ele leva ela pra casa, isso vai ser importante depois. Em seguida, temos nossa segunda sessão de terapia, que é mais ou menos o que essas partes no mundo não real são. Richard fala que Jacket agora lembra dele, porém não sabe quem ele é. E também não sabe quem os apresentou. Durante essa conversa entre Jacket e as entidades, a personalidade deles fica um pouco mais clara. Don Juan parece bem pacífica com Jacket. Ela sabe que alguma coisa ruim vai acontecer, mas não quer contar para Jacket, pois talvez ele não consiga lidar com isso. Da mesma maneira, ela fala que as peças estão se encaixando, mas ela acha que ainda tem uma coisa faltando aí. Então ela tá apenas observando para ver se Jacket consegue entender tudo o que está acontecendo. Rasmus odeia Jacket. Rasmus acha Jacket uma péssima pessoa, ao mesmo tempo que diz que não o conhece. Richard é totalmente objetivo. Richard parece o líder dos três, de certa maneira, e ele está apenas sentado observando para ver se Jacket finalmente entende quem ele é, porém dando dicas a ele no processo. Ele é quem realmente está guiando a mente de Jacket. Para onde exatamente, vamos descobrir depois. O importante da sessão inteira é que no final, Richard deixa Jacket com 4 perguntas. Pergunta número 1, você gosta de machucar outras pessoas? Pergunta número 2, quem está deixando mensagens para você? Pergunta número 3, onde você está agora? Última pergunta, por que estamos tendo essa conversa? As perguntas 2, 3 e 4 são spoilers e nós vamos descobrir daqui a pouco. Pergunta número 1 é a frase mais famosa dessa franquia inteira. E ela tem uma resposta canônica e uma resposta meta. A resposta canônica é sim, Jacket aparentemente gosta de machucar as pessoas. Quando ele bota aquela máscara e mata as pessoas, ele entra numa espécie de transe. É como eu expliquei na questão da atmosfera. A violência extrema nesse jogo é feita pra ser divertida. Você só para pra perceber o quão fodida ela realmente é após você terminar de matar todo mundo. Por isso Jacket matou um morador de rua por nenhum motivo e depois vomitou no chão. É como se ele tivesse percebido o que ele fez. Mas isso não quer dizer que ele não gostou do que ele tava fazendo. Eu vou dar spoiler dizendo que essa última vez que o Jacket mostra remorso, ele mostra piedade depois, mas remorso por matar alguém, nunca mais. Então é quase como se ele estivesse gostando da violência, se acostumando com ela cada vez mais. De um ponto de vista de metalinguagem, você está se divertindo jogando esse jogo. Você gosta de matar pessoas? Hotline Miami está tentando trazer uma discussão sobre violência em mídia, e geralmente esse é o tipo de coisa que as pessoas ficam com o pé atrás, porque discussão de violência em mídia geralmente é muito rasa. Ah, as crianças não deveriam... Exatamente isso, cara. Esse é um detalhe um pouquinho complicado, que aí começa as reportagens, né? Não só a reportagem, como pessoas de família. Ai, meu Deus, a criança, ela jogar isso aqui, ela vai sair com arma e ela vai matar o cara, mano. Puta que pariu. Porra, eu jogava banco imobiliário e não fiquei rico, caralho. Pode ser porque eu nunca fiquei rico no banco imobiliário, sempre perdi? Pode, mas isso aí não tem nada a ver. Death Note porque faz mal pra elas, sim, não é pra criança ver. Hotline tá trazendo esse debate... Mas esse é um ponto. A criança não... É verdade, não é pra ver. Não é pra criança também, né, cacete? Mas de uma forma consciente e profunda. Sim, você gosta de machucar pessoas. Nós fizemos esse jogo para que você se divirta machucando pessoas. Porém, Jacket não é exatamente um personagem. Eu não mencionei isso até agora, mas vocês já devem ter chegado à conclusão de que Jacket é um protagonista mudo. Então, durante o jogo inteiro, você meio que se insere nele. Da mesma maneira, os inimigos reagem. Eles reagem e não falam nada. Eles são só objetos para você matar e se divertir. Mas com o passar do jogo, isso vai mudando. Essa fala está aí para você refletir um pouquinho antes deles começarem a jogar algumas bolas curvas contra você. Antes do próximo evento grande narrativa, nós temos algumas informações nas conversas com o Beard. Em primeiro lugar, nós descobrimos que as pessoas no terno branco são russos. Isso é mencionado diversas vezes. Na verdade, Beard começa a falar para Jacket sobre os assassinatos que estão acontecendo. Alguém está sistematicamente tentando matar russos. E não é só Jacket. Beard também diz que existem outras pessoas indo atrás dos russos. E na verdade, nós podemos até ver um grupo de
russos matando alguém mascarado em algum momento. Lembrando que o jogo se passa em 1989, portanto a União Soviética ainda não tinha acabado. Então, por mais que o jogo fale russos, estamos lidando com soviéticos. Mais informações. Na mesa de cozinha de Jacket, como eu falei, volta e meia você vai encontrar alguns documentos. No caso, são jornais geralmente relacionados com a fase anterior. Nesses jornais, a gente consegue confirmar que não são apenas russos ou soviéticos, é a máfia russa. E podemos ver pelo jornal que uma das fases, Jacket atacou e matou alguns políticos em específico. E isso enfraqueceu a coalição russo-americana. O que é isso? Calma que eu vou explicar lá pra frente. Outra informação, aquela moça que o Jacket salvou, ela ainda tá morando com ele. Na verdade, tem várias dicas de que os dois começam a namorar. Os dois começam a ter algum tipo de relacionamento saudável. E é progressivo. De início, ela fica escondida no banheiro, depois você vê que ela tem uma... Desculpa, achei engraçado. É progressivo, saudável. Ela começa escondida no banheiro. Eu achei engraçado. Cama própria. Aí ela começa a ficar tranquila de estar no mesmo quarto que o Jacket. Às vezes ela tá sentada do lado do telefone enquanto o Jacket tá recebendo a mensagem. Enfim, os dois parecem estar tendo alguma coisa. Ok, vamos lá, que essa agora é a virada do jogo. No capítulo 7, ou sétima fase, Jacket continua a fazer o que ele sempre faz. Ele está matando russos, agora sabemos que são russos. Porém, ele recebe uma ligação no meio de sua missão. A voz do outro lado do telefone diz que tá tendo um trote no prédio da empresa telefônica. E fala pro Jacket ir até lá. Jacket então vai pra sede dessa empresa chamada Phone Home e encontra uma pilha de cadáveres, até finalmente encontrar um homem usando um capacete de moto que está mexendo nos documentos daquela empresa. Mais uma vez, Hotline Miami, ele não tem nome, então os fãs chamam ele de Biker, ou motociclista. Jacket e Biker lutam e Jacket mata ele. E é a primeira vez que você vê alguém diretamente implorando pela vida. Biker, no caso, não exatamente implora, mas ele fica falando, não pode estar acontecendo, isso não pode estar acontecendo, não pode acabar assim, eu tô tão perto. E aí o Jacket joga golfe. Após isso, você encontra Beard como o dono de uma boate, e ele diz que ele tá se sentindo estranho, ele não tá se sentindo muito bem, parece que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Eu só percebi isso agora, mas ele fala, a última vez que eu me senti assim foi em São Francisco. Eu amo esse jogo, vai tomar no cu, daqui é tipo 40 minutos vocês vão entender o porquê. Voltamos mais uma vez para nossas três vai ter outro vídeo. E Don Juan diz que Jacket está um pouco estranho. Ele parece doente agora. Enquanto isso, o Rasmus só odeia ele mesmo. Mas uma coisa legal é que ele diz, se você continua voltando aqui, então eu que tenho que ir embora. Essa é a última vez que nós vemos o Rasmus nessa franquia inteira. Achei bem pensado. Richard então questiona se Jacket pensou nas respostas para as perguntas que ele trouxe da última vez, mas diz que não vai dar a resposta para ele. Tudo que ele pode oferecer são perguntas. Ele também diz que a próxima vez que eles se encontrarem vai ser a última, e que consegue ver isso nos olhos de Jacket. Lembrando, Don Juan tá realmente batendo na tecla de que o Jacket tá doente. Mas Richard decide deixá-lo com 3 previsões. Alguém que você conhece não é quem você acha que ele é. Alguma coisa em breve vai ser tirada de você. No dia 21 de julho, você vai acordar em uma casa maior. E com isso a visão se encerra. A partir de agora, o jogo fica uma loucura. Vamos lá. A próxima fase ocorre de maneira normal, sem nenhuma diferença. Porém, ao ir no mercadinho de Beard, é importante dizer que as locações onde você encontra Beard são cíclicas. Você pode ver também o cadáver de Biker no chão, sem cabeça por culpa de Jacket. Jacket então fala com Beard e ele diz, ei cara, eu tenho que te falar uma coisa muito importante. Nada que você tá vendo agora tá acontecendo. Você não parece acreditar em mim. Deixa eu te mostrar. E a estática aparece na tela e Beard começa a te tratar de uma forma normal, como seu amigo, ele está feliz em te ver e tudo mais. E a estática continua interrompendo o diálogo. Junto disso, o cadáver de Biker desapareceu e agora tem um homem no banheiro. Também tem um símbolo estranho nesse banheiro. Esse símbolo já apareceu algumas outras vezes durante o jogo, só que achei bom chamar a atenção pra ele só agora, porque ele vai ficar cada vez mais prevalente. Na próxima fase, você está jogando ela normal, matando todos os inimigos, o de sempre. Porém, perto do final dela, você começa a escutar o som de sirenes. E de repente, a polícia invade o local. De um ponto de vista de game design, isso é muito da hora, porque o jogo fez você se acostumar com uma fórmula durante umas 10 fases. E agora, essa fórmula começa a mudar. Você tá acostumado a voltar pro seu carro com segurança, você não tem mais isso. Agora a polícia veio te matar. Jacket consegue escapar e vai encontrar Beard, como ele faz em todas as fases, mas antes disso, ele encontra um membro da máfia russa, machucado, se não já morto, junto com seu cachorro. E dentro da pizzaria, ele também encontra Beard morto. Quem conversa com ele é o homem que estava no banheiro na fase anterior. Ele trata Jacket com algum tipo de hostilidade, mas é mais seco mesmo. Todos os Beards, mesmo os que não conhecem Jacket, sempre são amigáveis. Esse cara em particular só fala, pô, a gente tá fechando, vai embora. Mano, eu tô... Puta que... É muita informação, cara.
Mas tá da hora, tipo, não tá uma quantidade de informação que, tipo, eu não tô achando bom. Eu tô achando bom pra caralho. Só que o problema é que o meu cérebro não consegue processar, tá ligado? Porque eu sou idiota, mas tá muito Na bom, fase mano. seguinte, é um pouco parecido. A fase em si não tem nada de importante por enquanto, vai ter no segundo, mas quando o Jacket vai encontrar Beard, ele está morto e o mesmo homem está de pé do lado dele mais uma vez. Dessa vez ele fala Ah, mas ele já tinha morrido antes, não? pro Jacket, você é familiar, eu te conheço, não conheço? Importante dizer que você não encontra mais documentos no apartamento de Jacket, implicando que ele parou de pesquisar essas coisas. Eu teorizo que é por causa do relacionamento dele com aquela mulher. Os jornais sempre falavam da última missão que Jacket foi. Eram quase como uma espécie de troféu, se você pensar um pouco. Agora ele não faz isso. Na verdade, é mostrado que a vida do Jacket deu uma mudada muito forte após começar esse relacionamento. E isso nos é mostrado especificamente por seu apartamento. Ele tá muito mais bem arrumado, não tem tanta porcaria no chão. Jacket não parece estar comendo tanta porcaria. Ele é uma pessoa mudada. Entretanto, assim como ele viu um mafioso morto na frente da loja de Beard, ele vê um cara também aparentemente morto conversando com ele em sua casa. O que ele diz não é importante, é só um o que você tá olhando ou alguma coisa do tipo, mas tem um simbolismo visual nisso. Essas visões, essa estranheza tá até dentro de sua casa agora. Na fase em si, antes de ir embora, Carai. uma van preta Mano, que perturba. Ih! aparece e tenta matar Jacket. E é aqui que podemos ver que por mais que ele esteja mudando a sua rotina de uma maneira positiva, ele também está se tornando uma pessoa mais violenta. Pois ele não só mata o motorista, ele primeiro tortura o motorista, quebra todos os seus membros e taca fogo no corpo. Não dá pra saber quando exatamente o homem morreu, mas seja como for, Jacket foi intencionalmente cruel com esse cara. Jacket vai novamente encontrar Beard, mas ele não está nem no chão morto, ele só não está lá dessa vez. O mesmo homem de antes está ali, porém tem um rastro de sangue vindo da porta, mostrando que ele matou alguém ali fora, e tem 2 membros da máfia russa mortos, além daquele mesmo símbolo de antes. O homem apenas fala pra ele ir embora. É isso. Aí o mafioso russo pergunta: que merda que você tá olhando? Ok. E é aqui que chegamos na reviravolta. Vamos lá. Jacket chega em casa e encontra um homem sentado no seu sofá e sua namorada morta no banheiro. O homem está segurando uma pistola, a mulher está com buracos de bala no corpo. É bem óbvio concluir o que aconteceu. Quando o Jacket vai falar com o homem, ele apenas diz: Filho esta da você tava demorando. puta. Ok, vamos acabar logo com isso. E dá um tiro no peito de Jacket. Aqui uma das minhas coisas favoritas desse jogo. Após o tiro, aparece na tela: aperte R pra recomeçar. Que é a mecânica do jogo. Como eu disse, você vai morrer muitas vezes em Hotline Miami. Então você vai se acostumar com essa mensagem aparecendo. Quando você aperta, a sala muda. A música que começa a tocar é a mesma das 3 entidades. Assim como o filtro na tela. Você pode ver o corpo da namorada de Jacket ainda caído no chão, mas agora você também pode ver o corpo de Jacket caído no chão. E no lugar do homem com a máscara de rato, temos Richard. Vale ressaltar também que tem uma estática franticamente aparecendo na tela às vezes. Richard diz que apenas os dois restaram agora. Porque sim, nem Don Juan nem Rasmus estão nessa cena. E Richard também diz: tudo que você fizer a partir de agora não vai ter propósito algum. Você não vai conseguir realizar nada. E a culpa é toda e exclusivamente sua. Ele também diz: tem uma cama ali em frente, você deveria descansar. E Richard abre uma porta e encontra uma cama de hospital com seu corpo deitado nela. Isso é uma revelação tão chocante que a cabeça dele explode, literalmente. Sim, Literalmente explode. Mano, pera, ele morreu? Jacket estava num coma esse jogo inteiro. Nossa, tá brincando comigo. Não, você tá brincando comigo. Não, você tá brincando comigo, cara. E sim, você pode perceber desde o início, mas antes de chegarmos nisso, vamos ter... Ah, mano, eu sei que dá pra perceber, mano, mas pô, não é possível, cara. Que raiva, mano. Eu tenho uma raiva desse negócio, cara. Aí o cara só acordou. Puta, mano. terminar a história do jogo. Só depois nós vamos analisar essa história um pouco mais a fundo. Jacket acorda na cama de hospital e ele é aparentemente o principal suspeito dos assassinatos que têm acontecido em Miami. No caso, ele é o culpado. Eles estão falando literalmente dos assassinatos que o Jacket tem cometido. Como dá pra ver durante o próprio jogo, ele começou a ganhar uma certa notoriedade. Beard conversa com ele várias vezes sobre esses assassinatos. Enfim, Jacket consegue fugir e é interessante como essa é feita pra ser a pior fase do jogo. Se você andar muito, o Jacket tem uma dor de cabeça e tem que parar. Você não tem armas, você não pode matar ninguém. Você não é violento, você sofreu violência. O jogo te tira da posição de predador e te bota como presa. Até porque é uma fase stealth. Se alguém te vê, você é jogado por início de volta. Nem mesmo te matam, só te prendem mesmo. Você não é mais o predador, você é a presa. Uma informação importante é que o policial diz que eles conseguiram prender o homem que deu um tiro no Jacket. Eu vou começar a chamar esse homem de Richter, pois
Puta, tá, calma. Não é que o jogo desde o começo é o coma dele, eu acho. Eu espero estar entendendo. É o tiro que ele tomou do cara de rato aí, é o que deixou ele em coma. E aí depois disso, aquele negócio dele viu o cabeça de frango lá, foi dentro do coma dele. Eu acho que é isso. Este é o nome da máscara Então, tipo, pelo que eu entendi, a namorada dele realmente morreu. Eu acho que é isso. de rato. Nós vamos ver isso daqui a pouco, mas já está claro desde então que Richter é o homem que tem aparecido na mente de Jacket. O homem que matou Beard em sua mente. Jacket volta pra casa, sua casa está destruída, seu carro está pichado, seu banheiro é uma cena do crime e também temos aquele símbolo de novo no chão. Jacket vai direto pra delegacia de polícia e mata todo mundo, não se importando que são policiais, ele só vai e mata todo mundo. Tudo isso pra encontrar Richter, que está em uma cela. Ele está certamente surpreso ao ver Jacket e pede desculpas quanto à namorada dele. Fala que não foi nada pessoal e que ele não tem respostas pra Jacket. Na verdade, ele também revela que tem recebido ligações assim como Jacket. As mesmas, na verdade, o mesmo tipo de ligação. Ele não sabe de onde vieram, mas a polícia deve saber. O interessante é que você pode escolher matar ou poupar Richter. Isso não afeta em nada, pois Richter está presente em Hotline Miami 2. Então, canonicamente, Jacket decidiu não matá-lo. Jacket rouba alguns documentos da polícia e descobre que as ligações estão vindo de um clube diretamente conectado à máfia russa. Jacket vai até lá, conversa com o dono da boate, no caso intimida ele, e o homem lhe dá o endereço de onde está o chefe da máfia. Jacket violentamente o mata, é claro. Em seguida, Jacket vai até o líder da máfia e o mata. Mata ele e seu pai. A máfia russa era um negócio em família, como vamos ver no segundo jogo. Após isso, ele vai até o lado de fora, tira a máscara, acende um cigarro, pega uma foto do bolso e joga ela pra longe. E com isso, terminamos a história de Hotline Miami. Ok, vamos bater um papo sobre o que a gente acabou de experienciar. O jogo inteiro, do primeiro capítulo até a cena do hospital, é um flashback. Mas não exatamente isso, é a mente de Jacket reconstruindo suas memórias. Por isso que no iniciozinho é dito que ele não se lembra de nada. Don Juan também diz que lembrar significa lembrar de seus erros. A gente vai falar sobre esse erro daqui a pouco, mas basicamente Jacket se colocou nessa situação. Enquanto isso, Richard é a pessoa que mais tenta acordar ele, fazendo com que Jacket se lembre de Richard para começo de conversa. Jacket só começou a sair do coma quando ele se lembrou da máscara de frango. E isso aconteceu porque Richard falou pra ele: você lembra de quando a gente se encontrou pela primeira vez? O motivo pelo qual Rasmus o odeia é bem claro. Rasmus está usando a mesma roupa da máfia russa. Jacket chacinou centenas de membros da máfia russa. Então o visual combina, porém, como você deve ter percebido, nenhum desses três existem. Eles são parte da mente de Jacket. Richard é debatível, a gente vai debater depois, mas Don Juan e Rasmus não existem. Eles representam alguma coisa. O que Rasmus representa então? Eu vejo como o ódio de Jacket a si próprio. Ódio pela chacina que ele cometeu? Não. Me dá um segundo e eu falo por que eu ódio a si próprio. Don Juan pode ser uma mulher porque pode estar representando sua namorada, de certa forma. É a única que tem algum tipo de pena dele. Como eu falei, Jacket na verdade é só uma pessoa normal. A gente vê isso pela forma como sua casa muda com o passar do jogo. E a maioria das falas de Don Juan são: você tem certeza que você quer acordar? Você tem certeza que você quer entender o que aconteceu? Quase como se estivesse dando a opção de continuar numa terra de sonhos. Enquanto isso, Richard é totalmente sério e objetivo. Nossa. Ele está só fazendo Jacket entender o que aconteceu, trazendo-lhe perguntas para atiçar a mente, trazendo previsões, ou seja, forçando Jacket a pensar de uma forma não linear. Tudo que aconteceu no jogo já aconteceu com ele, mas ele não se lembra e tá tentando refazer seus passos. Richard está lhe oferecendo dicas para ser mais fácil de entender, mais fácil de se lembrar. Eu já vi algumas teorias sobre como os três representam id, ego e superego. Eu acho que nenhum desenvolvedor canonizou isso e eu pessoalmente não concordo com a visão. Para mim, os três representam isso que eu falei. São só formas de Jacket personificar aspectos de si próprio. Alguém mais passivo e compreensível quanto à sua situação, alguém com ódio e raiva dele, e alguém mais objetivo, tentando levá-lo pra verdade. O fato do jogo se passar na mente de Jacket também explica por que Beard aparece 300 mil vezes, em lugares diferentes, no caso. Quem é Beard é uma coisa que a gente só vai saber no segundo jogo, mas já vou deixar claro que é alguém importante pra vida de Jacket. Um verdadeiro amigo dele. Outra coisa, a fala do primeiro Beard sobre Jacket ter uma namorada me fazia antigamente achar que Jacket está lembrando das coisas na ordem errada, e que a namorada que Beard está falando é aquela que ele consegue durante o jogo. Mas esse não é o caso. Tem algumas dicas, tanto nesse jogo quanto na continuação, de que Jacket acabou de sair de um relacionamento duradouro. E o motivo pelo qual Richter mata Beard várias vezes é óbvio. A última coisa que Jacket viu antes de entrar em coma foi esse homem dando um tiro na sua cara. Seu objetivo na hora de entrar na prisão era matar Richter. Ele obviamente está com ódio daquele homem. Então, em sua mente, ele vê aquele homem matando a única pessoa que é gentil com ele, extremamente gentil com ele, o jogo inteiro. De novo, Beard trata ele como um amigo. Até Don Juan só tem pena dele e pede pra ele ter cautela em suas ações. E a namorada de Jacket não tem falas, não sabemos como ela age
interagir com ele. As visões estranhas que Jacket começa a ter durante o jogo é porque ele está prestes a acordar. O próprio Richard consegue perceber que ele está prestes a acordar. Ele fala na terceira vez que eles se encontram que a próxima vez será a última. Além de que todo mundo afirma que ele não tá bem, que ele está um pouco doente, ele parece um pouco abatido. Jacket está finalmente saindo desse, entre aspas, mundo de sonhos, ele tá voltando à realidade. E você pode perceber que algumas coisas que acontecem durante o jogo, especialmente quando o Jacket está acordando, possivelmente são as pessoas no telefone tentando matar ele, a polícia convenientemente aparecendo no lugar que o Jacket está cometendo uma chacina pela primeira vez e única vez também. Essa van preta aleatória aparecendo do nada. Mandar Richter, mandar uma outra pessoa mascarada parece ter sido a última opção, mas eu também não tenho total certeza disso. Ok, tá faltando algumas coisas aí nessa história, não? E esse plot inteiro de coalição russo-americana, ou sei lá, por que exatamente ele tá matando russos? Por que ele matou o líder da máfia e falou, pronto, resolvido? Que foto era aquela? O que tá acontecendo? A gente vai pro 2 agora? O 2 vai resolver isso? Não, na verdade o jogo não acabou não, eu menti pra vocês. Depois de terminar a história de Jacket, nós voltamos no tempo e temos uma curta história de Biker. Biker, o homem que Jacket matou, sim. Eu não vou explicar a história dele em detalhes que nem eu fiz com Jacket. Eu expliquei a história de Jacket da forma que eu expliquei porque ela é muito confusa, já que 75% do jogo acontece na cabeça dele. A história do Biker é muito mais direta ao ponto. Biker também tá recebendo essas ligações. É deixado implícito que ele tá fazendo isso há um tempo e ele cansou. Ele estava fazendo isso por diversão e agora ele quer sair. Então ele quer descobrir quem está deixando mensagens pra ele. Ao interrogar algumas pessoas, ele é levado pra Phone Home. Ele vai até lá e mata todo mundo. Ou no caso, ele não precisa matar todo mundo, ele precisa matar só uma pessoa, tipo em questão de gameplay, mas canonicamente ele provavelmente matou todo mundo. E com isso ele consegue um novo endereço. E é nesse momento que Jacket entra. Importante, ele tá usando uma máscara de frango. Quando falarmos sobre os quadrinhos de Hotline Miami 2, sim, nós vamos fazer isso também, vai ficar ainda mais claro que provavelmente Jacket canonicamente só usou essa máscara. Importante. Caralho, que foda, mano. Tem até quadrinho, mano. Que zica, Que o velho. diálogo é diferente nessa versão comparado com a versão do Richard. Biker pede pra ele ir embora, porque senão ele vai morrer. Ao receber silêncio em resposta, Biker fala, tá bom então, tudo bem. Na versão do Richard, ele basicamente só fala, eu vou te matar. Então os dois brigam, mas dessa vez, Biker vence. E com isso, Jacket é morto. Nós estamos essencialmente lidando com um universo paralelo aqui. Algumas Ah, não, mano. Ai, minha cabeça não vai aguentar. pessoas teorizaram na época que esse foi o verdadeiro motivo pelo qual o Jacket parou no hospital. Que não tinha nada a ver com o Richter nem nada do tipo. Que foi o Biker que, na verdade, tinha vencido ele. Por isso que o jogo fica estranho após a morte de Biker. Isso não faz nenhum sentido e esse não é o caso. Ah, o divertido é que essa fase do Biker se chama Prank Call, ou trote. Que foi o que a pessoa no telefone falou pro Jacket. Tá tendo um trote aqui na Phone Home. Após matar Jacket, Biker vai até o endereço que ele descobriu. E esse zelador sai correndo pra um buraco no chão. Eu não falei isso antes, mas na fase em que Jacket mata alguns políticos, haviam 2 zeladores no prédio, que estavam ali possivelmente pra ter certeza que Jacket ia terminar essa missão. Descendo o buraco, Biker para no esgoto, encontra os 2 zeladores e aquele mesmo símbolo de antes. Além disso, ele encontra diversas máscaras, incluindo a máscara de frango do Jacket. Durante o jogo, enquanto você está jogando de Jacket, você encontra diversas outras pessoas usando máscaras de animais, geralmente mortos em algumas fases, e inclusive tem certa vez que você tem que matar um deles. As máscaras que estão ali, presumidamente, são de agentes mortos. Biker então vai conversar com os zeladores, e é uma conversa extremamente meta, onde os dois dizem que estamos jogando um jogo, e que você é apenas um peão nesse jogo. O que eles dizem é totalmente críptico, e o motivo pra isso é que não faz nenhum sentido, não há pra fazer nenhum sentido. O jogo até te dá opções do que perguntar, e você não vai conseguir nenhuma informação com nenhuma pergunta. Em primeiro lugar, muito provavelmente esses 2 zeladores são referências diretas aos desenvolvedores, eles até são um pouquinho fisicamente parecidos com eles. Em segundo lugar, esse é o final ruim. Hotline Miami tem alguns segredos que você pode encontrar durante o jogo, que são basicamente letras. Você tem que encontrar todas elas pra pegar o final verdadeiro. Se você não fizer isso, você pega esse final, onde eles só se recusam a te falar o que está acontecendo. Você pode matá-los e ir embora, ou só ir embora. Mas esse é o final do jogo. Você não entendeu nada do que está acontecendo. Curiosidade, a maneira de encontrar esses segredos é usando a máscara do Rasmus. Porque, obviamente, a, entre aspas, entidade afiliada com a máfia russa iria querer saber por que russos estão sendo mortos. Ao encontrar todas essas letras secretas espalhadas pelas fases, você consegue formar a frase "Eu nasci nos Estados Unidos". Isso é uma senha que Biker bota no computador antes de descer no esgoto. Biker até fala pra si próprio, ah, então esse é o seu jogo.
Meta. A conversa entre Biker e os dois é completamente diferente, com o Biker agora tendo o high ground. Os dois começam com a mesma arrogância do final normal, porém quando o Biker prova que ele sabe a senha, portanto realmente viu no computador lá em cima, eles perdem a compostura. E o que é dito em seguida é a história real de Hotline Miami. Eu vou explicar o que é, pegando também algumas informações de Hotline Miami 2. Porque o que importa nessa cena é que enquanto tá sendo explicado, o Biker fala, ok, cala a boca, não me interessa em política, para de falar comigo sobre isso. E ele vai embora e esse é o final do jogo. Ou seja, Biker corta a explicação de Hotline Miami na metade. Como eu não sou o babaca, eu vou explicar o que falaram aqui, junto com informações do 2 pra vocês entenderem tudinho, beleza? Esse aqui é nosso ponto de transição entre o primeiro e o segundo jogo. Vamos entender sobre o que exatamente é essa franquia. No universo de Hotline Miami, o estado da Guerra Fria em 1989 era um bocado diferente, pois tivemos alguns confrontos que não existiram na vida real. Por exemplo, a Guerra do Havaí. Esse confronto ocorreu, mas não é explicada a narrativa de por que ele ocorreu, mas o que importa pra gente é que a Guerra Fria desse universo nos anos 80 estava ainda mais tensa do que estava na vida real. E aí um certo evento ocorreu que não vou discuti-lo, pois nós temos que chegar em Hotline Miami 2 antes disso, e com isso tivemos o nascimento da Coalição Russo-Americana, que é um tratado de aliança entre Estados Unidos e União Soviética, feito para impedir um ataque nuclear de qualquer uma das duas superpotências. O problema é que isso ocorreu logo após um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, e isso resultou no nascimento de movimentos ultranacionalistas xenofóbicos nos Estados Unidos. Eu não sei se esse também era o caso na vida real, mas dentro do universo de Hotline haviam muitos imigrantes russos em Miami. Lembrando que o jogo usa soviético e russo de uma maneira meio intercalada, então vou usar russo e soviético da mesma maneira. Com isso, tivemos diversos protestos anti-russos, protestos e movimentos mais violentos. E com isso, tivemos o nascimento da 50 Blessings. Se vocês não se lembram, lá no início do jogo, Jacket recebeu uma mensagem dessa tal 50 Blessings. Eles são um grupo ultranacionalista, teoricamente pacífico, por isso eles podem existir legalmente. Jacket se inscreveu no serviço de correio deles e foi apenas isso. Nas fases de Biker, podemos ver que a mesma coisa aconteceu com ele. E no segundo jogo, vamos ver outros personagens com a mesma situação. A questão é, como você deve ter percebido, eles não são pacíficos. 50 Blessings é o grupo que está ligando para as pessoas e fazendo-as matar russo. Eles têm alguma conexão com essa outra empresa chamada Phone Home, que redireciona suas ligações, por isso fica muito difícil associá-los a qualquer um dos crimes. E com isso, eles ameaçam aqueles que se inscreveram no serviço de correio da 50 Blessings e os mandam para certos estabelecimentos para matar russos que estão dentro dos Estados Unidos. Em particular, Miami, mas os zeladores falam que eles querem expandir essa operação para outros pontos dos Estados Unidos. Aquele símbolo que aparece o tempo todo é o símbolo da 50 Blessings, e obviamente todas as outras pessoas mascaradas que o Jacket e o Biker encontraram durante o jogo são pessoas que estão na mesma situação que eles. Pessoas que se inscreveram nesse serviço e agora estão sendo forçados a cometer crime de ódio sempre que o telefone toca. O nome 50 Blessings, ou 50 bênçãos, é uma referência aos 50 estados dos Estados Unidos. Agora vamos voltar rapidinho pra história do Jacket e resolver algumas coisinhas que estavam abertas. Vamos lá. Em primeiro lugar, as 4 perguntas que Richard fez pra Jacket. Em primeiro lugar, você gosta de machucar as pessoas? Como eu falei, provavelmente sim, mas agora temos um extra com esse contexto que eu adicionei. Isso já é pegando um pouquinho do segundo também, mas vamos lá. 50 Blessings tem o costume de pegar ex-militares que lutaram na Guerra do Havaí pra fazer esse trabalho. Devem ter milhares de pessoas que se inscreveram no serviço deles. Porém, nem todo mundo vai receber ligações. Jacket recebeu e no segundo jogo nós descobrimos que o Jacket lutou na Guerra do Havaí. Por ele ter se inscrevido nesse serviço nacionalista e parte de sua mente ser o Rasmus, a parte que odeia ele e a parte que ele presumidamente odeia de volta, é uma teoria bem plausível que Jacket tem um preconceito muito forte contra russo. Então provavelmente ele gostou muito do que ele fez, tanto que ele sempre guardava alguns pedaços de jornal de suas aventuras até ele começar a entrar em um relacionamento. Segunda pergunta, quem que está te deixando mensagens? É a 50 Blessings, já sabemos. Terceira pergunta, onde é que você está agora? No hospital em coma, já sabemos. E quarta pergunta, por que estamos tendo essa conversa? Porque Jack está tentando acordar, já sabemos. Agora vamos ver as previsões rapidinho. Alguém que você conhece não é quem você acha que é. Essa é difícil. Quando eu falar do final de Hotline 2, talvez eu chegue nisso de novo, mas minhas duas maiores teorias são: é o Beard, que não é real, sendo que o Jacket achava que ele era real, ou é o Richter, que não é má pessoa. Richter diretamente fala pra você que ele também tá recebendo ligações. Ele tá na exata mesma situação que você. Quando ele diz que não foi pessoal o que ele fez... Então, pior que eu acho que pode ser isso, né? Pode ser isso, né? Não sei. Tô conhecendo agora, cara. Mas pelo fato dele ter matado a mina dele e ter explicado, tá ligado? O motivo, tipo, mano, não foi nada pessoal, que a gente tá falando agora. Não era exatamente o que o cara tava
pensando, né? O que o Jacket estava pensando. Não foi pessoal. Spoilers, Hotline 2 vai dar mais contexto pro Richter, a gente vai chegar nele depois. Alguma coisa em breve vai ser tirada de você. Pode ser tanto a namorada dele, quanto esse mundo de sonhos que ele está, porque ele vai acordar. Mas muito provavelmente é a primeira opção. E por fim, no dia 21 de julho, você vai acordar numa casa maior. Um hospital, no caso. Agora, por que Jacket foi atrás da máfia russa após encontrar Richter na prisão? Ele investigou os documentos da polícia e a polícia rastreou as ligações para um clube da máfia russa. Lembra quando eu disse que a 50 Blessings tem conexão com essa empresa chamada Phone Home, que redireciona ligações? Provavelmente eles colocaram com que a origem das ligações fosse aquele clube. Obviamente, para poder despistar qualquer tipo de autoridade. Mas Danael, não é um pouco estranho que Jacket estava matando russos esse tempo todo? E aí, na hora de tentar descobrir a origem de tudo, ele chegou à conclusão de que são russos? Sim, é estranho. Eu tenho uma teoriazinha de porquê. É bem possível que Jacket acreditou que aquele grupinho de russos estivesse tentando reiniciar a guerra contra os Estados Unidos, usando a violência infligida por ex-soldados americanos contra a máfia russa como um ponto de atrito entre os dois países. Ou seja, basicamente No Russian de MW2. E aí ele pensou, talvez se eu acabar com a máfia russa, eu acabo com esses planos. E aí foi isso que ele fez no final. Mas esse aspecto da história nunca é diretamente mencionado no jogo. Só é deixado implícito que o Jacket realmente acredita que os russos estão envolvidos de alguma forma. Talvez ele só seja xenofóbico mesmo. Minha namorada morreu, caguei, vou matar russo. Agora, o que é aquela culpa e aquele ódio que o Jacket sente de si próprio? E por que Richard fica falando que é tudo culpa dele? Que ele nunca vai ter uma resolução? É bem simples, na verdade. Se Jacket tivesse se aliado a Biker, nenhum dos problemas que ele passou na segunda metade do jogo teriam acontecido. Biker tava muito perto de descobrir quem que tava ligando pra ele. E claro, nessa timeline alternativa que eu tava falando há pouco tempo, ele descobre. Jacket só não descobriu porque ele foi lá e matou o Biker. E o Richard tá olhando pra ele com uma cara de você é muito burro. E isso tudo é culpa sua. E o próprio Jacket também está um bocado. Eu sou muito burro, isso tudo é culpa minha. Porque eu sou tão psicopata. O cara tava indo atrás da galera do telefone. Porque eu não percebi antes que a galera do telefone era o real problema. Talvez Jacket estivesse se divertindo um pouco demais com sua chacina pra pensar de forma muito racional sobre isso. Mas a história que se segue é do ponto de vista do Jacket tendo vencido o Biker. Portanto, ninguém realmente sabe sobre 50 Blessings. Eu não sei se eu deixei isso 100% claro, mas essas pessoas que se inscreveram na 50 Blessings e começaram a receber a ligação, não podem saber que as ligações são da 50 Blessings. Até porque eles estão sendo ameaçados a isso. Enfim, essa é a história de Hotline Miami 1. Começamos com um maníaco com uma máscara de frango matando pessoas com música eletrônica tocando no fundo e terminamos com xenofobia. Irado, não? Essa história não é fácil de entender porque ela é muito vaga. Meu amigo, puta que pariu. Mesmo com a explicação incrível dele, eu estou sentindo dificuldade, mas tá, eu tô conseguindo entender pelo menos alguma porcentagem, eu garanto. Muito confusa, então eu espero que eu tenha feito um bom trabalho. Ao mesmo tempo que Fez quis colocar ótimo. alguns meus pensamentos sobre a narrativa, algumas análises e algumas teorias aqui e ali. A história do segundo jogo é muito mais simples de entender, porém mais ou menos. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Agradecimentos a todos que me apoiam financeiramente de qualquer maneira. A ideia desse vídeo era cobrir o primeiro e o segundo jogo, porém decidi dividi-los em dois, e parte do motivo para essa decisão é que este vídeo está saindo no dia 20 de fevereiro, meu aniversário. Portanto, falar do meu jogo favorito foi meu presente pra mim mesmo, basicamente. Obviamente falaremos sobre o segundo jogo em breve e lá explicarei aniversário, o resto da mano. história dessa Atrasado, franquia. Mas tem uma questão aí sobre Hotline Miami 2. Lembra como o diálogo entre Jacket e Biker é diferente dependendo de quem você está controlando? O primeiro jogo lida um pouco com a ideia de pontos de vista, e o segundo jogo pega esse conceito e leva muito mais adiante. Com isso, eu trago pra vocês a pergunta. Considerando que vocês viram essa história inteira do ponto de vista de Jacket, vocês realmente viram uma história real? Vocês podem me dizer todos os acontecimentos aqui explicados realmente aconteceram na história de Hotline Miami? Ou isso é da visão de uma única pessoa? Ô, parou, mano. Ô. Maluco. Meu amigo do céu, cara. Esse final me deixou com medo, mano. Parou. Parou aí, mano. Parou com a brincadeira. Tô com medo. Mano, eu não pensei que ia ser, tipo, um bagulho tão profundo assim, tá ligado? Pra mim ia ser, tipo, sobre um joguinho de um cara que vai passando, vai dando uns pipocos, matando, ganhando ponto. Tem uma historinha legalzinha e tal, e que ele é visualmente agradável, tá ligado? Eu pensei que era isso. Mas, mano, vai muito mais além, cara. Eu achei bem da hora, cara. Eu gostei bastante. Ainda mais com, pô, a explicação toda do Danael. O Danael mandou muito, mano. Puta que pariu. Os memezinhos, as piadinhas também que ele faz. As teorias também que ele colocou, mano, eu acho que me ajudou até
entender, assim, pela teoria dele, tá ligado? Eu consegui entender um pouco melhor a lógica que ele tava usando do que pela explicação do jogo em si, tá ligado? Porque é muita coisa pra minha cabeça processar, mano. É um bagulho que eu tenho dificuldade em entender essas informações, assim, que são jogadas, assim, com vários lados, assim, você tem que ir juntando os pontos e tal. Eu tenho muita dificuldade com isso, mas o Danael mandou muito, cara. Eu consegui entender bem mais do que eu entenderia se eu mesmo estivesse jogando o jogo. Eu tenho quase certeza. Perdi. Mano, muito foda o vídeo, gostei pra cacete. Eu não sei se já saiu a parte 2. Quando sair a parte 2, provavelmente eu vou ver aqui também. E muito obrigado por vocês que assistiram. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí pra dar uma força. Se gostou muito do vídeo, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos aqui no canal. E comenta o que você achou, ou comente o que você gostaria de ver de react aqui no canal, no próximo vídeo. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um abração pra todos vocês e tchau, tchau, rapaziada. Falou.